Alô, galerinha do segundo ano, é com prazer que falo com vocês. É mais uma semana geografando e hoje nós vamos dar início ao nosso quarto bimestre. Esse é um assunto do volume 4 do nosso livro, nosso módulo 4, né, G17, o mundo urbanizado, a cidade e a vida urbana. Exatamente, né? As cidades, aglomerações humanas que surgiram, cresceram, se desenvolveram segundo uma dinâmica espacial definida por circunstâncias históricas e socioeconômicas. Elas apresentam, meus queridos alunos, um modo de vida próprio chamado de vida urbana, exatamente. Então, todo esse processo de urbanização, né, associado aos contextos, às circunstâncias ou a contextos históricos, né, socioeconômicos, e elas vão apresentar um modo de vida próprio, exatamente. Ou seja, mesmo que a cidade ela tenha uma questão física, uma semelhança com outras cidades, mas elas têm características próprias, diferentes uma da outra, né? Não só nessa questão das suas infraestruturas, dos prédios antigos, né, contando as origens antigas dessas cidades, né, como a gente vai ver nos estudos adiante, mas o mesmo conhecimento, né, que a gente vai adquirindo e estudando um pouco mais adentro dessas civilizações, desses processos de urbanização, a gente também vai entender que esses conceitos diferentes, tanto no crescimento sobre que a cidade, como ela funciona, a gente também vai ver exemplos, né, diferenciados, uma hierarquia urbana. Nós vamos entender um processo de caracterização nessas cidades. Por exemplo, se vocês falarem assim, Cristo Redentor, ela vai estar associado aí à cidade de Rio de Janeiro, né? Se eu falo a cidade de Ouro Preto, né? com suas, com suas belezas na sua arquitetura, vai associar lá em Minas Gerais. Se vocês ouvirem falarem sobre a Zona Franca, né? o processo industrial em Manaus, então todas essas cidades, não só na questão socioeconômica, na questão cultural, na questão histórica, elas vão caracterizar uma ideologia totalmente diferente. Porém, pensadores, isso está no livro, no nosso livro, eles já vinham estudando essa relação entre homem, sociedade organizada, urbanização, e todo esse processo de maneiras diferentes. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer algum deles. Né? Começando pelo francês Henry, que ele diz o seguinte: projeção da sociedade sobre um dado território. Projeção da sociedade sobre um dado território. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a cidade, né, ela resulta da ação de várias gerações, ou ao longo do tempo, os homens deixaram suas marcas no espaço, sob a forma de prédios, monumentos e avenidas. Esse era o conceito do francês, o pensamento, né? O pensador francês, o Henri, ele diz que a definição de cidade para ele é isso, né? Ela é uma ação de várias gerações ao longo do tempo. Os homens deixaram a marca no espaço sob forma de prédios, monumentos e avenidas. É o caso da cidade de Água Branca, por exemplo. Aquela igreja, com a igreja de Água Branca, aquela igreja histórica, que conta todo um processo, conta toda uma questão de pessoas que viram ali, da mão de obra escrava naquela igreja, na construção daquela igreja. Então, deixaram suas marcas, né? Como na cidade de Almiro Gouveia, por exemplo, o próprio Angiquinho, a própria fábrica da pedra, né, elas deixam as suas marcas, apesar que a gente vê que um processo hoje tecnológico, um processo de modernização, né, no pré-requisito da urbanização, ela vai contando, vai mudando, infelizmente, algumas dessas teorias. Como também lá em Piranhas, alguns centros históricos vão contar toda a sua ação, quais foram as ações ali adquiridas ao longo do tempo. Outro pensador foi ele, claro, o alemão Max Weber. O que é que ele diz? A cidade é uma comunidade que atingiu certa autonomia e poder, assim controla sua vida econômica. Ele já vem com outro conceito diferente. Essa explicação para as brutais diferenças no grau de desenvolvimento do capitalismo conforme os locais. Então observem que para o alemão ele tem um pensamento totalmente aí já mudado, né? O anterior ele tem um pensamento da questão da cidade, são
as marcas deixadas no espaço ao longo do tempo. Já o Marx, o alemão, ele já vai entender que essas mudanças elas estão associadas ao desenvolvimento do capitalismo conforme os locais. Né? E a gente vai observando hoje na atualidade que algumas cidades são diferenciadas, principalmente as cidades aí, as metrópoles brasileiras, cidades que ficam ali próximo ao litoral, são cidades que tiveram um processo de capitalismo totalmente diferente e os avanços, os desenvolvimentos nessas cidades são totalmente diferentes nas cidades interioranas do nosso Brasil. Então, há esse controle. Então, ele diz que é um controle sobre a vida econômica. Tá? Estamos aí já no pensamento diferente. Já o Karl Marx, né, socialista Karl Marx, ele diz o seguinte, a cidade, né, no pensamento dele diz que a cidade, o ponto de controle, de encontro e de confrontos das classes sociais. Ele já faz uma crítica em cima do capitalismo, conforme os locais, que foi do alemão. Ele já vai entender, ele já começa a entender que as cidades, ela mostra mesmo essas condições impostas pelo capitalismo, né? As contradições na realidade impostas pelo capitalismo, que as cidades elas vão realmente mostrando, né? Um ponto de encontro, de confrontos das classes sociais. Isso ele falou há um bom tempo atrás, isso aí no período da primeira Revolução Industrial, tá? Pensamento das primeiras revoluções industriais, então as mudanças que aconteceram ali na Inglaterra e assim subsequente em alguns países da Europa, e aí surgindo nesse próprio contexto os períodos das grandes navegações, ele já começa a entender, a criticar que os centros, as cidades, elas podem ser definidas disso, os encontros de confrontos das classes sociais. Eu gostaria que vocês fossem entendendo esses contextos para que no longo, né, no período do estudo sobre esses capítulos, a gente possa discutir mais em sala de aula. Para o nosso querido e professor geógrafo Milton Santos, ele diz: a cidade não tem, a cidade não tem poder para forçar a evolução regional, de que se depende do seu próprio desenvolvimento. Tá? As possibilidades de evolução regional são criadas fora da região e da cidade, de acordo com os interesses do mundo industrial. Ou seja, a urbanização dos países pobres apresenta dramático aspecto negativo, pois as cidades refletem, né, intensamente as decisões tomadas dos países ricos. Olha que interessante. Então ele diz que as cidades eles não têm o poder para forçar a evolução regional, né, de que depende do seu próprio desenvolvimento. Ele vai dizer que as cidades pobres, os países subdesenvolvidos, as cidades subdesenvolvidas, elas vão estar aí dramaticamente, né, ligadas, né, nos interesses e nas decisões tomadas dos países ricos. Tá? Segundo os interesses daqueles países, por exemplo, uma empresa transnacional resolve fechar uma fábrica em um país pobre. Os problemas vão se manifestar nas cidades sobre a formação de desemprego, abandono de moradias, degradação do bairro, etc. Exatamente. Né? Então, as decisões tomadas são, de fato, voltadas, todos esses contextos, todos esses pensamentos que a gente leu anteriormente, aos processos evolutivos, aos processos de capitalismo, aos processos econômicos. Tá? Vou dar um exemplo simples. A nossa cidade, por exemplo, de Almir Gouveia, nós tivemos o fechamento da fábrica da pedra e tivemos aí, e notamos na realidade, uma diferença, né? Notamos uma diferença, uma mudança na realidade do comportamento social, né? E uma mudança também dos poderes, das revoluções da própria cidade. Ou seja, nós tivemos um aumento do desemprego, algumas pessoas tiveram que migrar da nossa cidade para outras cidades mais desenvolvidas, que oferecessem as condições de trabalho, né? Ou que talvez tivesse pelo menos um trabalho sustentável para poder sustentar a sua família, a sustentabilidade, mas é uma questão que uma empresa, um país rico ou multinacionais, transnacionais, elas vão interferir nesse processo de organização territorial. Né? Então, para a gente começar a falar sobre a urbanização no mundo, a gente tem que entender como se deu esse processo, como é que se dá esse processo. Tá? Bem interessante a gente entender. Tá? E a gente perceber, é claro, também. Mais recente,
né, o sociólogo espanhol Manuel Castells, ele diz o seguinte: acredita que as cidades podem ser medidas pelo volume de conhecimento, informações que concentram, né? Então ele diz o seguinte: trata-se da cidade informacional, né, que vai, como eu posso dizer a vocês, que vão inserir fluxos de dados, mercadorias, apresentam uma forte inter-relação com todos os outros espaços. E para ele, né, as principais cidades informacionais estão situadas próximas às empresas de alta tecnologia, dos grandes laboratórios, dos centros de pesquisas, científicos e tecnológicos, dos setores de química fina, informática, biotecnologia, produção militar, de física, de matemática, de cooperação, de troca de informações, enfim. E para ele vai nos mostrar, vai nos dizer, vai nos ajudar a identificar que o fenômeno urbano não deve ser observado de análise apenas de alguns cientistas, mas a preocupação de todos. Afinal, a cidade tornou-se a morada por excelência do ser humano a partir ali de 1930, né? E aí ele começam a perceber que na América do Sul, principalmente aqui, começam a perceber que essas evoluções tecnológicas vão de fato definir as cidades, vão de fato transformar as cidades. E as cidades que se mantêm esse poder, que mantêm essa medida de volume, essa medida, um volume favorável, um volume crescente, são cidades que estão próximas ali aos centros tecnológicos, aos centros de pesquisas, às altas indústrias, os tecnopolos. Professor, que são tecnopolos? São polos, né, que vão preparar a mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, que é de interesse, é claro, dessas indústrias. Então as cidades elas vão ter mais um avanço, vão ter mais um desenvolvimento, uma infraestruturação totalmente diferente, tá? Isso é o primeiro aponte que a gente vai começar a entender esse contexto das cidades urbanizadas. Aí eu faço a pergunta a vocês, fica no ar, que vocês possam até debater com a gente no grupo lá do WhatsApp, ou até mesmo na aula através do Google Meet, que a gente pode até chamar vocês logo logo. Na atualidade, mudou alguma coisa desses pensamentos aí passados, desde o início do processo da urbanização? Não. O que foi mudado foram os avanços tecnológicos que facilitaram ainda mais essa desigualdade, né? E ainda mais esse contraste social e econômico entre as cidades. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Caso não entrar dúvida, eu vou terminar minha aula, claro, mostrando uma das cidades mais belíssimas, mais belas do estado de Alagoas, que é claro, minha cidade de Belmiro Gouveia aqui, com maior extensão de quem no Rio São Francisco, tá? Cidade essa aí que tem uma história bem interessante de um pioneiro que veio para cá, primeira usina hidrelétrica do Nordeste, enfim, então venha conhecer Belmiro Gouveia, fica bem aqui no sertão de Alagoas, sertão nordestino, ok? Um abraço, gostou, dá um joinha aí para ajudar o nosso canal, comenta e até a próxima aula se Deus quiser. Um abraço, fui!